Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Vivemos tempos difíceis. Pandemia, intolerância, preconceito e ganância, palavras parecem mísseis. Mesmo assim não desanimo, acredito no ser humano, às vezes tão desumano. Esse é o meu destino. Todos somos diferentes, volto sempre a esse tema. É quase como meu lema, para crentes e descrentes. Vou encerrar por aqui esses versos tão singelos, como ensina Darcy, singelos, porém sinceros. Boa tarde. Hoje nós vamos começar, eu já tinha falado boa tarde, hoje nós vamos começar na nossa aula de um formato diferente. Vocês perceberam? Vem aqui um pouquinho. Vem aqui. Eu quero falar um pouco mais de perto hoje com você. Um pouco mais perto. Ok. Vocês perceberam que eu citei no meu poema a Darcy. Esse fim de semana foi um fim de semana sabático para mim. Eu não posso me dar ao luxo, como algumas pessoas, de tirar o ano sabático, então foi só um fim de semana sabático. O que eu fiz nesse fim de semana? Comecei a avaliar como é que estão ocorrendo as aulas. A Zanir tem tido contribuições preciosas para mim, até devo agradecer a Zanir, porque o motivo também dessa minha decisão, dessa minha tomada de postura, é justamente para avaliar como estão acontecendo essas aulas. A Zanir é uma grande amiga nossa, ela foi instruída, foi alfabetizada, foi escolarizada em espanhol. E ela guarda ainda um forte sotaque, às vezes até perguntam se ela não é daqui do Brasil, mas ela inclusive é uma professora também, o que me deixa muito feliz, porque a Zanir é uma professora de artes dramáticas, mas mesmo assim, sendo uma professora de grandes atores, como Rodney, por exemplo, a Zanir faz questão de acompanhar todas as minhas aulas, assim como outras pessoas também têm acompanhado. Eu tenho ficado muito feliz, porque eu percebo que eu tenho a audiência até de alguns professores. Quer dizer, para mim é um orgulho, é uma honra poder perceber que eu estou chamando a atenção para alguns colegas professores, e isso é muito importante para mim, porque isso me faz crescer. Bom, voltando ao assunto, como eu disse, esse fim de semana foi um fim de semana sabático, e a Darcy é uma ex-professora, atualmente está aposentada, mas nós começamos a conversar algumas questões a respeito dos versos heptassílabos. E ela disse, na concepção dela, que o verso heptassílabo para ela é um verso que não é tão comum aqui para nós, paulistanos, por causa do nosso sistema, do nosso dia a dia. Por isso que eu fiz essa homenagem a Darcy. Se você estiver me assistindo, Darcy, é uma homenagem a você, tá? Não vai nenhuma crítica, é simplesmente o fato de que eu sou uma pessoa heptassílaba, por causa do meu nome, Fernando Bispo da Sil, são 7 sílabas, portanto eu sou um heptassílabo. Bem, mas voltando à questão das aulas, eu percebi que eu tive grandes mestres no meu curso de letras. Um dos grandes mestres, aqui eu faço uma homenagem a ele, é o professor mestre Vladimir Irigoyen. Se o professor estiver me assistindo também, essa é uma homenagem para você, Vlad, que foi a minha primeira pessoa que me falou sobre linguística, aliás, a segunda pessoa, e tem outros mestres também que eu preciso homenagear, a professora doutora Simone Go, a professora doutora Valéria Monteiro, que de alguma maneira elas colaboraram, elas contribuíram para que eu pudesse ser esse professor que eu sou hoje. Peço desculpas pela minha emoção, mas ao falar desses professores, fico muito feliz por eles terem norteado o meu trabalho. E eu quero continuar falando, mas talvez não tão emotivamente, porque eu preciso falar e preciso que vocês me entendam. Toma uma água, professor. Obrigado. A minha vida toda foi pautada
em conhecer, em entender e estudar a língua portuguesa. Comecei com uma gramática chamada Novíssima Gramática. É uma gramática escolar, muitos de vocês devem ter aprendido por essa gramática, do professor Domingos Pascoal Segala, outro grande mestre. Aliás, o Domingos Pascoal Segala, todas as gramáticas precisam ser atualizadas. E a gramática do professor acabou se tornando uma gramática não tão atualizada. Inclusive, os professores da faculdade me recomendaram buscar outras gramáticas, como a do Celso Cunha, por exemplo, que é também citada pelo meu outro mestre distante, que é o Evanildo Bechara. Eu tenho assistido muitas conferências desses grandes mestres, do Vlad, ele sabe que eu tenho essa intimidade de chamá-lo assim de Vlad. Tenho assistido também conferências do professor do professor Bechara, e o professor Bechara citou um texto, e aqui eu vou reproduzir, não sei se eu vou conseguir reproduzir com as mesmas palavras dele. O professor Bechara disse que o Machado de Assis, nosso grande escritor, o patrono, primeiro fundador da casa, chamada Casa de Machado de Assis, aos 22 anos, prefaciou um livro, e esse livro era uma gramática. E ao fazer o prefácio dele, o Machado de Assis, aos 22 anos, usou termos que só hoje, que na época ainda não eram conhecidos, porque eram da linguística, e ele, aos 22 anos, prefaciou esse livro utilizando termos da linguística, que é uma ciência mais ou menos nova, uma ciência de 1950 para cá. E hoje nós vemos grandes nomes linguistas, como o próprio Vladimir Irigoyen, a professora Simone Go, foi para a área da gramática, ela é uma doutora em língua portuguesa. Por que eu estou citando todos esses grandes mestres? Para dizer para vocês que... e também não posso deixar de citar o Pasquale Cipro Neto, que é um professor de língua portuguesa conceituado, amplamente conhecido, que me inspirou também no meu modo de ser, no modo de fazer as minhas aulas. É claro que, como eu sempre digo e como sempre vou afirmar, as nossas aulas vão ser sempre as aulas do português padrão, que é o português que eu conheço, pelo qual eu fui escolarizado e sou escolarizado até hoje. Não conheço profundamente, não sou um profundo conhecedor da língua portuguesa, estou aprendendo com essas aulas e percebi, conforme a Zani me apontou, que essa aula que eu estou conduzindo está muito técnica, eu estou usando muito gramatiquês. E é por isso, exatamente, por essa razão que eu estou fazendo esse depoimento hoje emocionado, dizendo que vamos concluir essas aulas das classes gramaticais, mas a partir da conclusão das classes gramaticais, não vou mais seguir a gramática do professor Evanildo Bechara, que é uma gramática técnica, é uma gramática voltada para professores, e vamos seguir talvez a gramática do Celso Cunha, uma outra gramática, mas vamos principalmente fazer produção de texto, porque é isso realmente que importa para nós, é isso que eu sei fazer, eu sei escrever, sei também fazer poemas, e é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer poemas, vamos fazer textos, e a partir desses textos nós vamos chegar a analisar por que nós fizemos aquelas escolhas gramaticais, e por que aquelas são escolhas que poderiam ser substituídas por outras. Tudo bem? Perfeito? Eu peço desculpas pelo meu depoimento emocionado. É que quando... melhor eu prosseguir com a aula. Eu não vou falar mais desses mestres porque eles me emocionam muito. Para a conclusão, então, deixa só a Elide. Deixa eu voltar aqui. Elide, antes de você voltar o foco, eu preciso falar também da minha grande mestre Elide Nascimento, que não aparece para vocês, mas que é minha inspiradora também. Tudo bem? Vamos lá, vamos prosseguir com menos emoção agora.
Tudo bem, Elide? Tá bom. Sim, obrigado, professor. Tá. Prosseguindo então, hoje, se não me engano, já é a quarta parte a respeito das conjunções. Vamos lá. Da mesma sorte, ainda nitidamente temporal, ao unir-se ao que, na locução ainda que, altera seu significado para valor concessivo equivalente a embora. Agora um exemplo para deixar mais claro, para ficar mais objetivo. Nada conseguia da justiça, ainda que juntasse todas as provas em sua defesa. Esse ainda que, como está dito aqui na parte de cima, esse que equivale ao ainda que. Então esse ainda que representa esse que. Tudo bem? Ficou claro, Elide? Sim. Da mesma sorte que não são conjunções coordenativas os advérbios, contudo, entretanto, pois, etc., equivalentes pelo sentido a unidades introdutoras de enunciados adversativos, explicativos e conclusivos. Assim também não são conjunções subordinativas certos advérbios de significado causal, concessivo, temporal, consecutivo, etc. Aqui eu faço um parênteses para explicar para vocês que posteriormente nós vamos abordar cada uma dessas situações, tanto causais, concessivas, temporais, consecutivas e as outras todas. Nós vamos abordar cada uma delas. Por isso que eu disse, nós vamos concluir essa parte das conjunções e depois vamos, finalizadas as classes gramaticais, nós vamos mudar o formato da nossa aula. Principais conjunções e locuções conjuntivas subordinativas. Causais, quando iniciam oração que exprime causa, motivo, razão. Que é igual a porquê, porque, como, que é igual a porquê, sempre anteposto à sua principal no português moderno. Visto que, visto como, já que, uma vez que, com verbo no indicativo, desde que, com verbo também do indicativo. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais clara essa situação. A memória dos velhos é menos pronta porque o seu arquivo é muito extenso. Esse é um dos exemplos. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Perceberam? Vamos em frente. Observações. Já se condenou injustamente o emprego de desde que em sentido causal, só o aceitando com ideia temporal, assim que ou condicional. Evite-se o emprego de vez que por não ser locução legítima. Na sequência, as comparativas. Nós iniciamos com as causais, agora nós vamos para as comparativas, tudo bem? Quando iniciam oração que exprime o outro termo de comparação, o medo é a arma dos fracos, como a bravura a dos fortes. A ignorância, qual outro faetonte, ousa muito e se precipita como ele. A comparação quantitativa consiste em comparar, na sua quantidade ou intensidade, coisas, pessoas, qualidades ou fatos. Há 3 tipos de comparação quantitativa, 3 tipos. Igualdade, superioridade e inferioridade. Vamos ver a de igualdade primeiro. A de igualdade é introduzida por como ou quanto em correlação com o advérbio, tanto ou tão da oração principal. Exemplo: nenhum homem é tão bom como o seu partido o apregoa, nem tão mal como o contrário o representa. Pegando o gancho aqui, para nós já fazermos como nós pretendemos fazer nas próximas aulas. Observem que aqui nós temos a anteposição, temos o jogo de nenhum homem é tão bom,
como o seu partido apregoa, nem tão mal. Perceberam que o bom se opõe a mal? Perceberam essa relação? Diferente, por exemplo, da luta do bem contra o mal. Aqui eu estou exagerando na pronúncia para mostrar para vocês que o bom, o lobo mau, se opõe ao lobo bom. Tudo bem? E o bem, a luta do bem contra o mal. Com aquele L palatal ou mal. Se vocês assistirem às palestras do professor Evanildo Bechara, vocês vão perceber que ele mantém esse L palatal. E isso ajuda na diferenciação entre bem e mal. Porque aqui nós temos o bom, que é do lobo bom, lembra? Contra o mal, que é do lobo mal. É só lembrar, quando for lobo bom, vai ser o oposto dele, o lobo vai ser o lobo mal. Muito bem. E quando for a luta entre o bem e o mal, com o L lá em cima, com a língua lá no palato, por isso que ele é um L palatal. Tudo bem? Seguindo em frente. Nada incomoda tanto os homens como a luz e a razão. Olha que bacana isso, hein? Nada incomoda tanto aos homens como a luz e a razão. Seguindo. Superioridade. Introduzida por que ou do que em correlação com o advérbio mais da oração principal. Novo parênteses que nós vamos fazer aqui. Perceberam que aqui o professor Bechara, ele explicou que é com o advérbio mais? Perceberam? Perceberam que o mais é um advérbio de intensidade? Diferente, por exemplo, de... Eu vou até circular esse mais aqui. Diferente, por exemplo, de mas. Mas é advérbio? Não. Mas é uma conjunção adversativa. Perceberam a diferença? Então, se eu quero dizer, gosto da Elide, mas... Perceberam? Esse mas indica o quê? Que vem alguma situação contrária ao fato de eu gostar da Elide. Perceberam? Agora, eu não posso dizer, por exemplo, eu gosto da Elide mais. Estão percebendo a diferença entre mas, conjunção adversativa, e mais, advérbio? Perceberam a diferença? Percebeu, Elide? Sim. Ótimo. Vamos ver um exemplo. O orgulho do saber é talvez mais odioso que o do poder. Aqui, o mais. Eu poderia utilizar o mas aqui? Não. Não, porque não é uma situação de oposição. Não é uma situação em que eu estou dizendo, vou sair, mas estou cansado. Vou sair, mas desisti, porque estou cansado. Perceberam? Aí eu já fiz uma oração complexa. Por quê? Eu ia sair, mas desisti. Por que eu desisti? Porque estou cansado. Perceberam a diferença? Nesse caso, é uma conjunção adversativa. Por quê? Eu ia sair, mas não vou mais, porque estou cansado. Perceberam? Vamos ver aqui. Não poderia ser aqui o mas, porque o orgulho do saber é talvez mas odioso? Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Então aqui tem que ser o advérbio mesmo, tem que ser o mais. O orgulho do saber é talvez mais advérbio odioso que o do poder. Vamos tentar mudar esse mais odioso para uma... Aqui ele está no... Lembram do superlativo? Que utilizava o advérbio mais o substantivo? Vamos tentar mudar esse mais odioso para um odiosíssimo, por exemplo? Vamos ver.
O orgulho do saber é talvez odiosíssimo que o do poder. Não dá. Sabe por que não dá? Porque aqui, como é de superioridade, eu tenho que obrigatoriamente usar o mais. Porque eu estou comparando duas situações. O orgulho do saber é talvez mais odioso que o do poder. Poderia ser do que o do poder também, tá? Tanto faz. O homem bom espera mais do que teme, ou mais receia mais do que espera. O homem bom espera mais do que teme, ou mais receia do que espera. E acho que aqui acho que aqui eu errei, tá, gente? Eu vou corrigir aqui, depois eu confirmo. Provavelmente aqui eu errei. O homem bom apenas espera mais do que teme, ou mais receia mais do que espera. Por que ficou 2 mais aqui? O mais receia. É E mesmo. Eu posso errar também, gente. Não fica preocupados não, tá? Agora vamos ao de inferioridade. Introduzida por que ou do que em correlação com o advérbio. Vamos ver o exemplo? Tempos há em que é menos perigoso mentir que dizer a verdade. Vamos de novo? Tempos há em que é menos perigoso mentir que dizer a verdade. Pode ser também do que aqui, tá? Esse é de inferioridade. Depois vem as concessivas. As concessivas não precisa de tantos exemplos, por isso que eu já coloquei aqui. Depois ainda vai prosseguir a partir dessa número 3, tá? Concessivas. Quando iniciam oração que exprime obstáculo. Ainda que, embora, posto que, se bem que, apesar de que. Como eu faço para identificar quando um período é uma oração concessiva? É uma oração subordinada concessiva. Quando tiver uma dessas conjunções aqui, é bem simples. Então, se vocês perceberem que tem as conjunções ainda que, embora, posto que, se bem que, apesar de que, já pode falar, não, aí é uma concessiva. Porque são conjunções concessivas. Por essa razão, o período vai ser um período subordinado concessivo. Tudo bem? Ou uma oração subordinada, concessiva, e aí depois vai ter os tipos que nós vamos estudar posteriormente. Ainda que perdoemos aos meus, a ordem moral não lhes perdoa e castiga a nossa indulgência. Perceberam a concessão aqui? Ainda que perdoemos aos meus, a ordem moral não lhes perdoa e castiga a nossa indulgência. É uma concessão. Vamos fazer um outro exemplo, um exemplo simples. Embora eu estivesse cansado, ainda assim trabalhei. Perceberam? É uma concessão. Embora eu estivesse cansado, ainda assim trabalhei. Tem uma observação que eu fiz aqui, ouvindo uma música hoje, do Seu Jorge, que ele fala, durante a música, ele fala: felicidade é estar em sua companhia. Vocês conhecem essa música, provavelmente. Felicidade é estar em sua companhia. Mas ele não fala companhia, ele fala companhia. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, por que será que o Seu Jorge está falando companhia e não companhia? Sabe por que ele fala companhia? Porque é mais confortável para a letra da música e também para a conformação fonética dele. Para o aparelho fonador dele, é mais confortável falar companhia. E aí eu comecei a brincar com a Elidia aqui, tentando falar outras palavras com companhia, como por exemplo, companhia, mantinha. Tente falar mantinha, é mais fácil. Mantinha ou gatinha, tente falar gatinha, é fácil.
Agora tentem falar gatinhe, de engatinhe. Gatinhe. Agora tentem falar gatinhe. É mais difícil. Tentem falar gatinho. Para as meninas é fácil, as meninas adoram isso, do gatinho. Gatinho. É fácil também. Perceberam que a sílaba que tem dificuldade é quando aparece o NHI? Portanto, isso aqui é um estudo linguístico, tá, gente? Nós não vamos entrar em estudo linguístico, porque o nosso objetivo não é dar aula para professores. Já tem excelentes professores dando aula sobre isso. O Vlad, se assistir, é com ele que vai dar essa aula aqui de linguística para vocês. Se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre linguística. Ou talvez o Dr. Carlos Banho, que é outro grande linguista, outro grande mestre que eu muito respeito e admiro. Bom, companhia é falado dessa forma, companhia, por causa dessa acomodação. É mais fácil falar companhia do que companhia. Tente falar companhia, é mais difícil. Por isso que nós acabamos falando companhia. Não tem problema, porque fala vai numa direção e escrita vai numa direção diferente. Lembre-se sempre disso. Agora, a nossa fala não pode contaminar a escrita. Perfeito? Bom, por hoje é só. Passamos até do tempo, mas eu tinha que fazer esse depoimento porque é muito importante reverenciar os nossos grandes mestres. Eu acho que falei da doutora Valéria Monteiro também, não? Falei da doutora Valéria Monteiro, falei do professor Vladimir Irigoyen, falei da doutora Simone Go, meus grandes mestres. Eu sou muito agradecido a vocês. Muito obrigado, boa tarde. Não esqueçam de continuar se inscrevendo no canal. Não esqueçam de dar o seu ok, o seu positivo ou negativo também, não tem problema. Toquem no sininho para receber as novas notificações e também procurem saber mais sobre esse que vos fala, que é o Bispoeta. Eu estou também no Recanto das Letras. Podem colocar suas opiniões, eu respondo todos os comentários, todos, sejam eles positivos ou negativos. Podem, por gentileza, me procurar no Recanto das Letras como Bispoeta. Muito boa tarde.